Filtro contra ruídos utilizando capacitor. E aí, moçada, beleza? Já que a repercussão sobre o filtro capacitivo RC foi muito positiva aí no canal, eu vou aprofundar um pouco o assunto. Especificamente nesse circuito, quando, por exemplo, pode acontecer de você ter na indústria um elemento primário, seja um sensor de temperatura, pressão, por exemplo, e quando chega até o elemento amplificador ou display que vai mostrar essa variável, eu acabo tendo uma interferência muito forte devido ao ambiente agressivo industrial. Por exemplo, uma tubulação circulando um líquido, aqui um sensor de pressão que envia seu sinal analógico até um display ou até o transmissor de pressão, falando em instrumentação industrial. Eu gero um sinal que, por ser pressão, ele pode até ter uma variação em amplitude analógica numa certa velocidade, mas isso nada se compara a muitos hertz de uma interferência. Nesse caso, eu posso colocar o filtro capacitivo dessa forma para que essa interferência seja muito atenuada, para que não interfira na amostra do sinal de saída, para o display não ficar pulando feito um doido ou para que o transmissor realmente emita apenas o sinal vindo daqui. Se a gente falar em som, eu poderia dizer que é um microfone aqui, atenuando as frequências mais altas, eliminando assim as interferências. Vamos dar uma olhada na simulação. Nesse caso, no canal A, eu estou vendo o sinal de entrada e o canal B logo depois do filtro. O gerador de função número 1 vai ser a interferência e o gerador 2 vai ser o sinal. Portanto, eu tenho aqui o gerador 2 colocando 25 Hz de sinal, é isso que eu desejo na saída. E o gerador 1 nós vamos começar a interferir, sendo que o gerador 2 tem 10 volts de sinal e o 1 tem 1 volt de interferência. À medida que eu vou subindo a frequência e a tendência natural é que as interferências sejam de frequência mais alta, olha o que acontece. O sinal de entrada, que é a soma do que eu tenho mais a sujeira, e a minha saída. Escolhendo um capacitor de forma bastante criteriosa, eu consigo melhorar ainda mais esse ruído, melhora a relação entre o sinal e o ruído. Você já deve ter ouvido falar nisso, você que estuda eletrônica, a famosa relação sinal-ruído entre aquilo que eu desejo realmente ter no meu amplificador, seja ele de instrumentação ou de áudio, e a porcariada que vem pelo caminho. Nesse caso, 25 Hz de sinal e 360 de interferência. Olha como melhorou muito para o que eu tinha. E quando a frequência de interferência aumenta, eu tenho uma melhora significativa aqui no meu sinal, porque o capacitor, como um bom condutor de altas frequências, vai jogar toda essa interferência para o terra. Uma outra maneira de você entender isso funcionando é que o capacitor carrega e descarrega, dando uma amaciada nessa interferência aqui. Só que ele não consegue carregar e descarregar a ponto de amaciar o meu sinal mesmo. Naturalmente, um filtro desse tipo provoca uma perda de altas frequências, isso deve ser considerado no projeto, até porque a reatância capacitiva aumenta à medida que a frequência sobe,
Então, se o meu sinal subir, você vê que tem uma queda importante na saída. Isso devido à reatância capacitiva. E de lambuja, vou mostrar para você uma ideia do que é frequência harmônica, do que são os harmônicos. Eu tenho, por exemplo, aqui um sinal de 30 Hz. A primeira harmônica de 30 Hz é o próprio 30, então não conta. Mas se eu colocar a segunda, que é a de 60 Hz, olha o que acontece. Eu tenho uma interferência interessante no meu sinal. Eu tenho a soma. Se eu colocar a próxima harmônica, que é 90 Hz, olha só. Esse é o sinal mais a terceira harmônica. Isso aqui é depois do filtro. Se eu aumentar a amplitude da interferência, olha o que acontece. Essas harmônicas também são itens muito importantes para serem avaliados no caso de um circuito elétrico de potência, a rede elétrica industrial. Isso tem que ser muito bem avaliado porque gera transtornos para o pessoal da engenharia elétrica. Isso no áudio poderia ser simplesmente um instrumento musical com as suas nuances naturais. Se isso for um sinal de entrada, claro. Porque um amplificador que gera harmônicas, ele não é nem um pouco interessante. Ele está modificando o sinal, a não ser que isso seja um equipamento para distorção proposital do seu áudio. Muito bem, esse vídeo rápido vai terminando por aqui. A gente vai continuar falando sobre esses assuntos de filtros, reatâncias em geral. Vamos abordar também a reatância indutiva. Para você que gosta dessa teoria, acompanhe aí o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Marienplatz.